Fala galera, Boni e Dani aqui, mais uma vez. Bom, hoje eu vou trazer a crítica de O Silêncio do Pântano ou É o Silêncio del Pântano. É um filme da Netflix, um filme que tem 1h30 e, claro, eu não vou trazer spoilers aqui. Então se você não assistiu, pode assistir a crítica aqui tranquilo, porque eu não vou entregar nada. Chega de enrolação. Roda a vinheta! O Silêncio do Pântano ou É o Silêncio del Pântano. À procura de casos de corrupção, o escritor resolve escrever uma história real, mas ao mesmo tempo atravessando a ficção e a realidade, onde vai trazendo muito suspense, mistério e tensão. Bom, aqui nós temos na direção o Mark Vigil. Eu nunca vi nenhum filme dele e também não sei se ele tem. Acredito que não. É um novato e aqui ele consegue surpreender com um ótimo trama desenvolvido e com ótimos personagens desenvolvidos. Aqui é um bom catalisador narrativo, né? É a principal fonte desse filme. Temos um roteiro e um diretor que consegue aprimorar a história com muita atenção e um certo horror. Bom galera, o primeiro ato desse filme é muito rápido, né? O personagem interpretado pelo Pedro Alonso já começa a ganhar forma, personalidade e você já começa a ver e acreditar em certas atitudes que ele começa a tomar durante a história. Uma coisa meio paranoica, louca, meio insano. E há um foco muito grande no personagem interpretado pelo Pedro Alonso. Ele é a ponta do iceberg desse trama e é bacana. Quando você traz um protagonista que vai aí desenvolvendo já de cara, não só ele, mas boa parte do início desse trama, você já começa a ver que os outros personagens começam já a aparecer, se encaixar, se enquadrar dentro da história. Então, é bacana você dar início com o protagonista e aos poucos você ir desenvolvendo os outros personagens. O segundo ato já temos uma construção narrativa mais ampla e concreta. A corrupção, a violência e uma violência até muito bem estampada, que não esperem cortes em cenas e até mesmo em alguns diálogos, são fortíssimos. E você já tem noção de muitos personagens aqui, o que eles são e o que eles representam. Acredite, é um trama muito envolvente entre alguns personagens, mas nunca desfocando o personagem do Pedro Alonso. A construção narrativa já é óbvia no segundo ato, você só espera o desfecho da história. Há muita tensão que você só espera algumas pontas se desfecharem. Já o terceiro ato, alguns personagens já saem de cena. A história começa a ficar enxuta e um final já vai sendo elaborado, claro. Mas, né, eu não queria dizer, mas não é um spoiler, né? É um final que carrega algo que divide muito você. O filme tem uma complexidade de 89 minutos, onde estrutura uma construção narrativa sólida, fixa, mas faltando um minuto, um outro subtrama é jogado. Que, claro, não deixa de ser um final, né? E, aliás, eu vou falar desse final sem trazer spoilers. Esse final ele vai deixar você muito dividido, é um divisor de águas, né? Se você gostou da história, compreendeu quase tudo ou tudo, você vai aceitar o final do filme. Por mais que você fique ali contraditório. Já que você, outros que não gostou muito ali do filme, ou até gostou, mas não conseguiu canalizar boa parte dos personagens, e principalmente do personagem Pedro Alonso, você não vai gostar muito do final, você vai ficar muito puto. Então esse último finalzinho, faltando um minuto, eu nem vou avaliar muito, né? Eu vou deixar vocês avaliarem, mais uma questão interpretativa. Mas eu vou dar minha opinião sobre esse último minuto. Não é que eu gostei, mas eu aceitei, sendo porque traz lógica, traz sentido ao personagem do Pedro Alonso. Só que durante 89 minutos muitas coisas são jogadas, você tem uma visão do personagem que é diferente, faltando esse um minuto, mas por mais que você deteste, né, seja ali contra, você tem que aceitar que dá uma lógica. Então, não é o spoilers, mas já vou preparando vocês aí. É um final que vai trazer
não diria dúvidas, mas uma certa, né, controvérsia. Quer dizer que é ele? Aconteceu? Não, aconteceu. É ele? Já na parte técnica, a trilha sonora, ela não é usada constantemente, mas ela funciona. Ela dá um tom mais grave na história. Algumas cenas são bem estampadas, desenvolvidas, não há cortes. E eu não encontrei aqui tela tremida. Algumas pessoas falaram, o filme tem tela tremida. Não, o filme não tem tela tremida. O uso de câmera aqui é básico, mas funciona muito bem. E entre outros elementos que aparecem algumas vezes, também ajudam a enaltecer o filme. E agora o elenco, né? Vamos começar pelo Pedro Alonso, o principal personagem aqui no filme. Ele tá demais aqui, ele tá formidável, fazia tempo que eu queria ver um filme solo dele. E aqui ele consegue dar desenvolvimento à trama e ao personagem. Há uma química entre ator e personagem. Então, tudo que é conduzido a ele dá certo. Os seus poucos diálogos, naquele não vemos um cara muito falastrão, como lá em La Casa de Papel, como Berlim. Ele não é um falastrão, ele não é muito falador, mas os seus diálogos aumentam, dão força ao personagem. Ele não cometeu erro nenhum. Já o personagem interpretado pelo Nacho Fresneda, ele está muito bem, principalmente em movimentação de ação. Muito bom, é o personagem que se encaixa dentro do trama, né? Para quem viu o filme sabe o que eu estou falando. Alguns diálogos são bons, outros não. O roteiro tentou trazer um ar dramático no personagem, não era necessário, porque você acaba tirando a personalidade do personagem. Algumas vezes eu senti, esse cara, será que ele não é isso? Então, o roteiro tentou aplicar algo a mais, não era muito necessário, repito, mas durante boa parte ele funciona bem. Já a personagem interpretada pela Carmina Barros, ela está muito bem, ela dá um poder, ela dá um ar de hierarquia e é uma personagem que funciona muito bem no trama. Temos que ter esse tipo de personagem quando a gente tem dois lados, né? E ela, dos seus diálogos, lhe dão mais poder ainda, acredite. Aqui você não vai encontrar muita delicadeza através dessa personagem. Então também ela não comete erros e até o final do trama ela se dá muito bem. Já a personagem da Maite Sandoval, ela aparece pouco, mas ela se encaixa também no trama. Sendo porque aqui temos uma espécie de personagens degrau, né? Sempre tem um mais que o outro, para quem está me entendendo, assistiu o filme, né? Então é uma personagem que aparece pouco, seus diálogos são bem motivadores pela parte dela, acabam lhe convencendo e funciona muito bem dentro do trama. É o tipo de personagem que não pode faltar, nem que seja uma cena. Ela dá certo e não compromete. Já os personagens interpretados pelo José Ángel Egido, Alex Munner e Raul Prieto, eles estão bem também, mas não vale muito eu destacar eles aqui, sendo porque eles têm muita importância dentro do trama, principalmente um deles. Se eu falar aqui, eu vou acabar entregando boa parte do filme. Eles são bem operantes, repito, não comprometem, mas são coadjuvantes. O Silêncio do Pântano, ou El Silêncio del Pântano, tem um bom roteiro, muito surpreendente, trazendo muito mistério, suspense e tensão. E o tratamento aqui nos personagens são super desenvolvidos, tanto em cenas de movimentação como em diálogos e personalidade. Apesar do minuto final trazer um divisor de águas, é um filme que eu qualifico como uma nota 7.9, né? De razoável a bom. É um filme surpreendente e vale sim a pena assistir. O Silêncio do Pântano está na Netflix, tem 2 dias que estreou. Filme curto, 1h30. Se eu fosse você, ia lá e assistiria. Sendo porque, sim, vale a pena sim. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.